Olá, pessoal! Muito obrigada pela presença de todos vocês. Eu sou Tereza Carvalho, biomédica estética. A partir de agora, nós vamos falar de prescrição estética avançada e de como potencializar os seus resultados, entendendo um problema que hoje faz parte do cotidiano de praticamente todo mundo e que, com certeza, já deve ter feito você, profissional, se perguntar por que o meu tratamento não está dando o resultado que eu esperava. Vamos falar sobre estresse oxidativo, como entender esse processo e, principalmente, como fazer uma boa anamnese e, a partir daí, traçar um protocolo personalizado, a partir da prescrição estética, conhecer, entender o conceito em out, home care, para que nós possamos ter o melhor resultado. Aproveitar esse momento em que está todo mundo em casa, quero até saber como é que vocês estão. Está todo mundo bem aí? Porque agora é hora da gente ser produtivo, esquecer um pouquinho essa situação que todos nós estamos passando e aproveitar esse momento de forma produtiva, porque assim como eu, tenho certeza que vocês devem estar morrendo de saudades de voltar para os seus atendimentos, para os seus espaços, ou quem ainda não começou, ansioso para entrar no mercado da estética. Então vamos conversar um pouquinho sobre estética, vamos aproveitar esse tempo de forma produtiva, porque quando tudo isso passar, e vai passar, a gente poder voltar ao mercado de trabalho mais preparados, mais conhecimento e prontos para arrasar na estética avançada. Mas primeiro, vamos entender um pouquinho mais, e antes da gente entender um pouquinho mais esse mundo da prescrição estética avançada, deixa eu me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou Tereza Carvalho, biomédica esteta, mas também sou analista clínica, especialista em banco de sangue, sou mestranda da UFC, sou coordenadora de pós-graduação na Singular Cursos, no Piauí, e professora titular do IVESP, a instituição que está realizando essa nossa conferência estética online avançada, maravilhosa, primeira vez, primeiro ano, primeiro evento, de um sucesso absoluto. E vamos começar, eu quero começar com essa foto, e eu quero que vocês observem um detalhe muito importante. Muita gente deve estar se perguntando aí agora, mas professora, por que uma foto sua? Sim, sou eu, gente. Sou eu, a situação em que eu vivi durante 15 anos, tentando perder peso, tentando lutar contra o meu metabolismo. E isso foi uma coisa que me incomodou durante muitos anos, e quem trabalha com estética avançada hoje sabe que nós trabalhamos tanto corporal como facial. Temos 1 milhão de recursos à nossa disposição, agora eu fui exagerada, né? Mas é mais ou menos isso. Mas, mesmo assim, muitas vezes o profissional ele não consegue o resultado que ele quer. E eu sou aquela profissional que costumo testar todos os tratamentos em mim. Antes de fazer no meu paciente, obviamente, eu fiz os cursos, me preparei, estudei muito para chegar até aqui, mas eu costumo também testar primeiro em mim. Aquilo que eu não gosto, aquilo que eu não acho viável, aquilo que eu não acho interessante, eu não coloco para o meu paciente. E aí eu resolvi começar falando sobre prescrição com essa imagem, porque existe uma diferença de 2 meses e meio entre a primeira foto e a segunda foto. Na primeira foto, eu estava com quase 120 quilos. Na segunda foto, eu estou com 100 quilos. Então, foi uma perda de média de 14 quilos no espaço de 2 meses e meio. Alguns alunos até já me perguntaram, professora, que foi isso aí? Foi milagre? Não, gente. Isso aqui é associação inteligente, a prescrição estética avançada, porque 50% do resultado que você tem no seu tratamento é uma responsabilidade sua. Os outros 50% é responsabilidade do paciente. Seguir a sua prescrição, e ela tem que ser clara, ela tem que ser por escrito, muito bem explicada, para que não fiquem dúvidas, e também do home care, que você vai associar ao seu tratamento. Mas muitos profissionais ficam em dúvida. O que eu posso associar? Quais são os recursos que eu tenho para utilizar? Como é que eu posso fazer essas associações? Para entender todo esse processo, é muito importante conhecer um conceito que deveria ser o básico antes de você começar, de iniciar qualquer tratamento. Entender o que é anamnese. Anamnese, gente, não é avaliação. São duas coisas completamente diferentes. A partir de hoje, depois desse conteúdo, nunca mais vocês vão olhar para uma anamnese e confundir com uma avaliação. Por quê? A avaliação é algo muito voltado para um procedimento específico. O paciente chegou no teu consultório e lembre-se, o paciente geralmente ele vai chegar no seu consultório com o seu maior rival do lado, o Google.
Não pense que os pacientes hoje chegam e não questionam, porque eles questionam. Muitas vezes eles já vêm direcionados para um determinado tratamento que nem é indicado para eles. E aí, quando o paciente chega para fazer um tratamento específico, você faz uma avaliação para aquele tratamento, para saber se o paciente tem indicação para aquele tratamento específico. Um exemplo, o paciente quer fazer um microagulhamento, mas de repente ele não tem indicação para um microagulhamento. Ou até tem, mas ele precisa de um outro procedimento associado. Quando você vai avaliar só para o microagulhamento, é uma avaliação. Mas quando o paciente chega com um problema específico e você vai determinar um protocolo de tratamento para ele, que não necessariamente vai ser o que ele veio buscar, aí nós estamos falando de anamnese. A anamnese é olhar o paciente como um todo, porque o paciente não é apenas um rosto, não é apenas um olho, o paciente não é apenas uma estria, o paciente não é apenas uma celulite, ele é um indivíduo. Então, a anamnese, ela é muito importante porque você precisa analisar esse indivíduo como um todo. É uma pessoa, existe o fator psicológico envolvido. É a primeira coisa, a mais importante que vocês têm que determinar. Se o paciente ele tem preparo psicológico para passar pelo tratamento que ele vai receber. Outra coisa importantíssima na anamnese é você entender a fisiologia, não apenas das células da epiderme ou da derme, não apenas de pele, mas também a fisiologia do ser humano, como é que ela funciona, qual é o seu estado de homeostase, porque a partir do momento que você consegue determinar se aquele paciente ele está saudável e a fisiologia dele está normal, você tem um paciente muito propenso a ter 100% de sucesso no tratamento. Mas se você consegue entender a fisiologia e você percebe que existe alguma coisa errada na fisiologia daquele paciente, você consegue determinar algo muito importante que a gente vai falar aqui, que é o estresse oxidativo. Liguei não, que a pessoa, o cabelo cai no olho, eu tiro o cabelo do olho, é assim. A professora é cheia de tique. Você vai determinar se ele tem estresse oxidativo. Algumas pessoas já sabem do que se trata e eu sei que para outras pessoas é uma total e completa novidade. O que é estresse oxidativo? A gente precisa entender esse processo porque um paciente oxidado é um paciente com uma grande probabilidade de apresentar um resultado muito aquém do esperado, de não apresentar resultado nenhum, ou pior, de apresentar alguma reação adversa ao seu tratamento. Então, é preciso entender o que é esse estresse oxidativo, porque a partir daí, aí nós podemos fazer uma avaliação personalizada, montar um protocolo personalizado, e você, como profissional de estética, independente de qual seja a sua formação, tem que entender a importância do conceito in-out, fora e dentro, porque você não vai mais tratar o paciente só de fora para dentro. Muitas vezes, em muitas situações, você vai se valer dos recursos que nós temos hoje, como nutricosméticos, cosmecêuticos, dermocosméticos, para tratar também de dentro para fora. Isso é importantíssimo para potencializar o resultado. E aí existem duas coisas que você, como profissional, não pode deixar de fazer nunca. Primeiro, aprender a ler rótulo. Pegar um produto, vocês conseguem visualizar bem aqui na janelinha, pegar um produto e ler o rótulo do produto, né? Gente, eu sou fã, tá? Eu vou cobrir a marca aqui, porque eu não tô ganhando nada. A não ser os boletos que chegam no final do mês. Mas, olha, entender, conhecer o rótulo dos produtos, tá? É muito importante. E conhecer os principais ativos hoje existentes no mercado, né? Você não vai ter como conhecer todos os ativos, mas você tem que conhecer pelo menos os principais, porque o paciente ele já chega para você em muitas situações. Ah, mas é porque eu li em lugar tal que isso aqui é ótimo. E aí você vê, você não faz ideia do que o paciente está falando, você vira para o paciente com aquela cara de perdido, ele olha para você, percebe que você está perdido, ele perde a confiança, a credibilidade em você e nunca mais ele volta. Então não precisa se preocupar também, você não precisa virar um dicionário ambulante, não precisa conhecer todos os ativos que existem no mercado, mas pelo menos os principais, aqueles da moda, mesmo aqueles que você não gosta, que você como profissional vai dizer assim, não, mas é porque eu não gosto de trabalhar com isso. Mas para você refutar o paciente, ou melhor, para você argumentar com ele de forma efetiva e até mesmo para convencê-lo de que aquele ativo não é legal, é necessário que você tenha argumento, que você tenha conhecimento. Então, você, como profissional, tem a obrigação de conhecer pelo menos os principais ativos do mercado. E aí vamos para a anamnese. Qual é a primeira coisa? A coisa mais importante numa anamnese?
a idade do paciente. E acredite, tem paciente que tenta esconder a idade quando vai fazer uma anamnese, quando vai fazer uma consulta, né? E aí eu já me valho de um outro recurso, já peço um documento, né? Porque aí eu não preciso perguntar e aí não existe aquele, não fica o constrangimento do paciente não querer dizer, então eu já peço um documento. Mas a idade é importante, eu vou explicar por quê. Por mais bem cuidada que seja a pele da sua paciente, vamos dizer que ela tem 55 anos, e ela tem uma pele maravilhosa, bem cuidada, hidratada, ela usa protetor solar. Por melhor que seja a qualidade dessa pele, sempre vai haver uma diferença entre uma pele de 50 anos bem cuidada e uma pele de 25 mal cuidada. Porque mesmo mal cuidada, a revitalização, a regeneração celular dessa pele de 25 anos é melhor. Os fibroblastos estão trabalhando a todo vapor. O colágeno dessa pele ainda está firme. Essa pele tem uma capacidade de se recuperar muito mais rápido. Então, a primeira coisa é a fator idade, porque o fator idade ele já vai te determinar periodicidade do tratamento, ele já vai te dar um norte sobre como é que estão os hormônios dessa paciente, que influência esses hormônios vão ter. Hormônios femininos em quantidades muito baixas determinam ressecamento da pele, perda de densidade da derme, perda de ancoragem, das estruturas de ancoragem das diferentes camadas que a pele possui, e isso faz diferença na hora de você elaborar o seu protocolo, porque você precisa pensar essa pele sob esse aspecto. É uma pele que vai necessitar de um cuidado maior e de uma abordagem diferenciada. Se for um tratamento corporal, também vale a mesma regra, porque o metabolismo fica mais lento, as sinalizações moleculares elas ficam alteradas, então você precisa pensar isso pelo ângulo da idade. Aí vem a ingestão de líquidos, que é muito importante também. A ingestão de líquidos é primordial, principalmente nos tratamentos faciais e nos tratamentos corporais, porque pessoas que não bebem muito líquido são pessoas que têm uma tendência a ter uma diminuição da qualidade da oxigenação nos tecidos, porque o nosso corpo precisa de água. Nós precisamos de moléculas de água, nós perdemos moléculas de água no suor, na saliva, e quando eu falo de líquido é água. E deixe isso bem claro para sua paciente, porque se a sua paciente achar que ela precisa se hidratar com Coca-Cola, o seu tratamento para colágeno da sua paciente foi todo pro lixo. Eu vou explicar para vocês a questão da glicação. Mas é muito importante isso. O sexo biológico do paciente, porque existem diferenças importantes entre homens e mulheres, a começar por homens que têm mais testosterona e mulheres que possuem mais hormônios femininos, como estrógenos e estradiol e outros tipos de hormônios, e o homem ele vai ter uma predominância da testosterona. Então, isso influencia no metabolismo, na facilidade para perder peso, para ganhar massa muscular, na espessura da pele, uma pele com mais ósseos dilatados, uma pele que tem glândulas sebáceas hipertrofiadas e hiperativas. Tudo isso é diretamente influenciado pelos hormônios. Então, a diferença entre pele masculina, pele feminina, metabolismo masculino, metabolismo feminino, é determinante na hora de você traçar o seu protocolo. Vem também o histórico de saúde do paciente. O paciente é cardíaco, é hipertenso, é um paciente diabético. O paciente diabético, gente, ele é um paciente extremamente oxidado. O açúcar, né, ele vai ter uma afinidade maior pela hemoglobina do que o próprio oxigênio. Então, já existe uma dificuldade natural de nutrição celular. Então, é um paciente que não tem uma resposta molecular tão rápida, às vezes não tem uma resposta molecular, ou às vezes tem uma resposta molecular exacerbada, causando uma inflamação muito maior, um processo inflamatório descontrolado, que é tudo que nós não queremos em tratamentos estéticos. A atividade laboral é importantíssima, saber o que é que esse paciente faz, qual é o trabalho dele, o peso. Pacientes que estão acima do peso, e dependendo dessa medida de estar acima do peso, são pacientes que provavelmente já estão ou no estado pré-diabético ou sofrendo com a hipercolesterolemia, e são pacientes que vão estar possivelmente oxidados e você vai ter uma dificuldade maior em obter resultado nos tratamentos. A presença de outras comorbidades, não, eu não pulei no item do slide, foi de propósito, viu, gente? E também uma coisa importante, que é o uso concomitante de medicamentos. Por que que eu falei os outros itens e deixei esse por último? Você, como profissional da estética, vai trabalhar com prescrição. Independente de qual seja a sua área, cada profissional tem a sua legislação. Tem profissionais que não vão poder prescrever produtos de uso oral, mas tem profissionais que vão poder trabalhar, consultem a legislação de vocês, e mesmo que você não possa prescrever um antioxidante de uso oral, você pode usar um antioxidante de uso tópico.
E aí vem o uso concomitante com medicamentos, porque eu preciso saber as possíveis interações medicamentosas e que risco esses medicamentos trazem para o meu paciente e para o resultado do meu tratamento. Eu vou dar um exemplo aqui de quem trabalha com a intradermoterapia para aceleração metabólica e controle de compulsão alimentar. Existem ativos que nós utilizamos, como o GABA e o 5-H-hidroxitriptofano. O GABA, o receptor do GABA, é o mesmo receptor do 5-H. Então, pode ser que por inibição, por competição, um anule o resultado do outro. Ou pode ser que eu ative um GABA, eu administre um GABA, e esse paciente faça uso de alguma medicação para depressão, para ansiedade, e aí o GABA se liga no receptor da medicação e eu posso cortar o efeito da medicação. Olha o tamanho da responsabilidade minha como profissional para administrar uma aceleração metabólica enzimática. Ou pode acontecer uma outra situação, o paciente toma uma medicação para ansiedade, uma medicação para depressão, que usa um receptor de GABA e eu dou 5-H-hidroxitriptofano para o paciente e causa uma síndrome serotoninérgica, que é grave. Então, isso aqui é só um exemplo, tá? Não estou dizendo que vai acontecer, mas é só um exemplo de como nós precisamos ter um conhecimento muito aprofundado nessa questão de farmacologia, de interações, conhecer os medicamentos. Tem medicamentos, por exemplo, que são fototóxicos. Alguns anticoncepcionais costumam ser fototóxicos e também os famosos acumuladores de líquido. Só que o anticoncepcional, além de poder ser fototóxico, ele também pode causar uma retenção hídrica que não é aquela retenção hídrica normal. A retenção hídrica normal é aquela retenção hídrica extracelular que você consegue drenar através de um procedimento de drenagem linfática. Mas os anticoncepcionais, eles têm um poder de alterar a permeabilidade da membrana, causando um acúmulo de água dentro da célula. E eu já vi casos de pacientes que faziam tratamento para perda de peso, de aceleração metabólica, que chegavam a fazer 10 sessões e subia na balança e o peso não diminuía. E aí depois se descobria que era a consequência do uso do anticoncepcional. Então é importante ter também um prévio conhecimento sobre essa interação medicamentosa, dos principais medicamentos que são utilizados e lembrar de perguntar para o paciente se ele toma anticoncepcional. Ou melhor, para a paciente se ela toma anticoncepcional. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes quando a gente pergunta, você toma algum medicamento? A paciente vai dizer, não. Aí você vai lá e pergunta, mas você toma anticoncepcional? Ela vai, anticoncepcional eu tomo. Na cabeça de muitas pessoas, anticoncepcional não é remédio. Então, você precisa ser muito específico na hora de fazer essa pergunta. Presença de fotoenvelhecimento é muito importante. Não só para determinar que o paciente não gosta de usar protetor solar. É a primeira coisa que você vai perceber se ele está com muito fotoenvelhecimento, ele não usa. E segundo, para determinar que esse paciente já foi exposto a muita radiação UVA e radiação UVB. A radiação, tanto a UVA como a UVB, elas têm um efeito cumulativo ao longo dos anos. Então, como essa radiação vai penetrar e ela costuma causar alterações celulares, principalmente no DNA das células da pele, provavelmente esse paciente é um paciente extremamente oxidado. Presença de diabetes, eu já falei da questão da diabetes, que é muito perigosa, a hipertensão, doenças autoimunes, pacientes imunomediados, são pacientes muito complexos. Inclusive, em alguns casos, eu até recomendo, eu como profissional, nem trabalho. Paciente lúpico, por exemplo, eu costumo não fazer, porque vai ser sempre uma caixa de Pandora. Eu não sei o que vai acontecer. E a sensibilidade cutânea. A maioria dos nossos tratamentos, eu trabalho com corporal e eu trabalho com facial. Mas 60% a 65% dos meus tratamentos são faciais. E aí, o que acontece? Para quem não é do Ceará, para quem está nos acompanhando agora nesse momento e não é do Ceará, aqui nós temos uma grande parcela da população com pele oleosa. E quem tem pele oleosa geralmente não hidrata porque a pele já é oleosa. A pessoa pensa em duas situações. Ou vai ficar mais oleosa, ou que a oleosidade hidrata. Ambas estão erradas. É o contrário, quando você hidrata, a oleosidade diminui porque você sinaliza para a glândula sebácea que sua pele está hidratada e ela não precisa produzir tanto óleo. Mas ou esta pessoa não hidrata porque acha que a oleosidade hidrata ou porque ela acha que vai ficar mais oleosa. Então, eu vou ter uma pele muito mais ressecada, uma glândula sebácea hiperativada produzindo sebo o tempo todo, porque esse filme lipídico é uma tentativa do corpo de evitar a perda de água pela pele, e vou ter uma pele que vai começar a entrar no processo inflamatório.
porque o organismo vai entender esse ressecamento, essa ausência de nutrição da pele, principalmente do principal nutriente da nossa matriz extracelular, que é a água necessária para todos os nossos processos fisiológicos, ele vai entender isso como um processo inflamatório. Então, essa pele vai começar a se sensibilizar. Sem contar que quem tem pele oleosa, geralmente já deve ter passado por dermatologistas e outros profissionais, e acaba muitas vezes até por conta própria, utilizando ácidos no home care. E o paciente que utiliza ácido no home care por conta própria, aquele que passa na farmácia, vai lá, compra um ácidozinho, tipo esse aqui que não precisa de receita, você compra em qualquer farmácia, e aí começa a utilizar o ácido em casa, sem nenhuma orientação, esfrega esse ácido no rosto, acaba fazendo uma esfoliação química muito mais profunda do que seria normal ser feita pelo ácido e volta com uma pele sensibilizada. E esse é um problema que nós precisamos aprender a tratar, porque uma pele sensível é aquela característica do indivíduo. O indivíduo já nasce com ela, ele já chega ali, você já vê uma pele sensível e você já sabe que você vai utilizar determinados cosméticos, que você vai trabalhar determinados protocolos para a pele sensível. Uma pele sensível, eu controlo. Uma pele sensibilizada, eu preciso reverter. Porque quando a pele está sensibilizada por fatores extrínsecos, fatores externos, eu preciso primeiro corrigir essa sensibilização antes de trabalhar com essa pele, porque senão a probabilidade que eu terei é uma pele cheia de radicais livres, então eu vou ter um processo inflamatório exagerado, uma resposta inflamatória muito maior do que a que eu desejo e o resultado pode ser desastroso. Então, tudo isso tem que ser feito na anamnese, numa fichinha bonitinha, por escrito. Você deixa já numa pastinha separada para aquele paciente, porque se você fizer um bom atendimento, um bom trabalho, aquele paciente vai voltar. Então, com o tempo, você vai ter ali todo um prontuário desse paciente. Esse paciente vai ter já um prontuáriozinho ali, uma fichinha de todos os tratamentos. E aí, alguns alunos me perguntam, professor, e essa anamnese eu faço só uma vez? Já depende. O paciente veio hoje, fez a primeira consulta, começou o tratamento, está ali fazendo o tratamento com você, 1 mês, 2 meses, 3 meses, você está acompanhando aquele paciente semanalmente, quinzenalmente. Aí o paciente se ausentou, passou 6 meses ou 3 meses sem vir ao seu espaço. Uma nova anamnese. As condições de saúde do paciente podem ter mudado. Esse paciente, de repente, ele não tomava um medicamento, ele pode ter começado a utilizar algum medicamento, alguma coisa pode ter mudado, então é necessário você rever essa anamnese, sim, porque o protocolo ele sempre deve ser baseado no estado atual de saúde do paciente e em todos os fatores externos que podem afetar o seu tratamento. A disfunção tireoidiana, porque é um paciente com grande probabilidade de oxidação, então é necessário que você realmente saiba se esse paciente tem. Os medicamentos para tireoide costumam, em sua maioria, serem fototóxicos, então eles acabam promovendo uma possibilidade maior desse paciente vir a sofrer de manchas ou efeito rebote ou hiperpigmentação pós-inflamatória. Então é importante analisar também que quando ele tem uma disfunção tireoidiana, os nossos hormônios, eles trabalham muitas vezes em sinergismo. Então, quando eu tenho um hormônio desregulado, eu acabo tendo uma cascata que culmina com a desregulação de todos os outros hormônios. Hipercolesterolemia e hipertrigliceridemia, isso é muito importante, principalmente para os tratamentos corporais. Imagina você um paciente com colesterol altíssimo, você vai lá, aplica uma enzima para gordura localizada ou faz uma criolipólise e aí você joga mais gordura na corrente sanguínea desse paciente. Eu preciso primeiro desoxidar esse paciente, corrigir os processos de sinalização de lipólise, de gasto de energia, para depois pensar em tratar esse paciente dessa forma. Mas, professora, como é que eu vou saber que o paciente tem colesterol alto e tem triglicerídeo alto? Eu, particularmente, faço o quê? E aconselho isso para as minhas alunas. Faça uma parceria com um laboratório. O exame é barato, um hemograma, um teste de glicemia para saber se o paciente é diabético, um teste de colesterol e triglicerídeos, ele costuma ser barato. Você pode pedir o paciente, ele pode até fazer. Mas o ideal é que você faça uma parceria com o laboratório e aí você já embute esse custo no preço do procedimento. O paciente ele vai olhar para você com outros olhos, ele vai dizer, nossa, que coisa organizada, que coisa bem feita, e você vai ganhar esse paciente para sempre. Você embute, faz uma parceria com o laboratório, faz o exame, é uma forma de você trabalhar com segurança e é uma forma de você realmente saber o que você está fazendo. Onde é que você está pisando, em que terreno você está pisando. Atividade laboral, já falamos, grau de exposição ao sol é importantíssimo.
Porque o sol gera radiação, radiação oxida o paciente, sem contar que gera flacidez, quebra colágeno, quebra elastina e pode botar a perder o resultado do seu tratamento por completo. Entender da anatomofisiologia da pele é importantíssimo. As funções, a função de barreira, de sistema de defesa, são as funções internas, externas. Isso é muito importante você lembrar que a pele, ela não tem só colágeno, ela tem queratinócitos, que são células que fazem uma sinalização molecular importantíssima. São os queratinócitos, por exemplo, hoje, que a gente já sabe, que são responsáveis pelo microrrelevo cutâneo, por fazer a correção das cicatrizes de acne, principalmente as atróficas distensíveis. Então, quando você vai fazer um microagulhamento para cicatrizes de acne atróficas, você tem que lembrar que você trabalha com os queratinócitos, eles fazem sinalizações autócrinas, parácrinas e endócrinas, ou seja, eu preciso que um queratinócito lesado entre em apoptose, ele sinaliza para ele mesmo. Ele sinaliza para as células próximas, tanto ativando citocinas pró-inflamatórias, quanto sinalizando para outros queratinócitos e para células mais distantes, inclusive na camada germinativa, sinalizando para a produção de novos queratinócitos saudáveis que vão migrar por todas as camadas até reepitelizar a pele desse paciente. Então, eu preciso lembrar que a pele, ela não é só algo bonitinho que está ali decorativo, não. Ela tem toda uma fisiologia, tem várias funções e eu preciso me lembrar dessas funções, como essa pele funciona, o que essa pele precisa e o que eu preciso utilizar para complementar o meu tratamento. O paciente chegou para fazer um microagulhamento, pele ressecada, paciente não hidrata, o microagulhamento por si só, ele já vai liberar radicais livres nessa pele por conta do processo inflamatório. Gente, onde tem processo inflamatório tem radical livre. E se esse paciente não tiver com a sua pele muito hidratada, vai ter muito radical livre, vai ter muito processo inflamatório e vai ter um resultado que você não vai gostar, e muito menos do seu paciente. Então, é muito importante entender essa fisiologia. A homeostase fisiológica, gente, o papel da melanina. Melanina não é só aquela coisinha chata e irritante que serve para manchar a nossa pele. Melanina é muito, muito importante porque os grânulos de melanina que são distribuídos na pele, eles são uma proteção supranuclear ao redor do DNA das células da pele. Então, são eles que nos protegem da radiação. São eles que nos protegem dos efeitos maléficos e cumulativos. Então, a gente precisa olhar o melanócito por uma outra ótica. Ele não serve só para causar melasma ou causar manchas. Ele também é uma proteção para a nossa pele. E aí, depois que eu expliquei para vocês a questão da anamnese, da importância de você conhecer o paciente como um todo, vamos entender o conceito de estresse oxidativo. Estresse oxidativo não é exatamente aquele estresse do dia a dia, aquele estresse que faz a gente ficar meio agitado. Tem a ver com isso também, mas não é só isso. O estresse oxidativo, gente, é um desequilíbrio entre as espécies reativas de oxigênio, e acredite, nós temos várias. Respirar faz mal. Professora, você endoidou? Não. Gente, o oxigênio, o próprio oxigênio, ele já causa um processo oxidativo. Tanto que, se vocês observarem, atletas de alta performance, principalmente maratonistas, que precisam fazer horas e horas de treinos, que respiram muito mais rápido, que vão assimilar mais oxigênio, o que vocês observam que esses atletas têm em comum? Uma aparência envelhecida. O envelhecimento extrínseco dessas pessoas é muito mais acelerado, porque o oxigênio ele é oxidante. E são justamente as espécies reativas de oxigênio, que é uma capacidade que alguns elétrons têm de ficar saltando entre as camadas eletrônicas de várias moléculas, causando esse desequilíbrio e provocando esse radical livre. O oxigênio, dentre eles, é o que mais causa esse problema. Então, quando existe um desequilíbrio entre essas espécies reativas de oxigênio e a remoção delas através do nosso sistema enzimático, nós temos o que nós chamamos de estresse oxidativo. Por quê? Nós temos enzimas que realizam gasto de energia metabólica, por isso que é importante a nutrição celular, que as nossas mitocôndrias, elas trabalham bastante para a respiração celular e para manter esse equilíbrio. E essas enzimas, elas precisam desse gasto de energia metabólica para funcionar, para poder dar conta de remover essas moléculas de radicais livres. Então, os radicais livres estão ali, dançando salsa, dançando rumba, lindos e maravilhosos. As nossas mitocôndrias vão fazendo a respiração celular, fornecendo energia, e o nosso sistema enzimático vai lá e remove esses radicais livres, quando eles estão em uma quantidade pequena. Mas digamos que eu tenho um paciente que é tabagista, que respira muita poluição, mora lá na cidade de São Paulo, né? São Paulo tem muita poluição.
respira muita poluição, é um paciente que fica exposto ao sol durante muito tempo, sem nenhum tipo de proteção, recebendo e acumulando radiação. É um paciente que não se alimenta bem, é um paciente que come muito fast food, que não come frutas, que não come verduras, é um paciente sedentário. É um paciente que não está realizando, fazendo atividade física. É um paciente que não bebe água. Falando de beber água, né? Com dois, né? Canequinha linda que eu ganhei dos meus alunos, obrigada. Então, é um paciente que não bebe água na quantidade ideal. É um paciente que tem muitos problemas emocionais, muito estresse no trabalho. É um paciente que não está dormindo bem. Então, ele já tem um desequilíbrio ali nos níveis de melatonina endógena dele, não está dormindo legal. Esse é um paciente oxidado. E esse paciente ele vai chegar num grau de produção de radicais livres tão alto que o sistema enzimático natural não vai dar conta. Então, a conta não bate. Se eu tenho muito mais moléculas de radicais livres do que o meu sistema enzimático consegue dar conta e consegue remover, o que vai acontecer? Eu vou terminar ficando oxidado. Por quê? Porque meu sistema não vai mais conseguir dar conta. Então, é esse desequilíbrio que vai causar uma produção de peróxido e de radicais livres, gente. E aí, esse paciente ele vai ter uma imensa possibilidade de ter alguma reação inesperada na hora que ele for fazer o tratamento dele. Por quê? Na hora que eu causo um processo de oxidação, os meus sistemas enzimáticos, as minhas sinalizações moleculares, e vocês vão ouvir muito eu falar essa frase, sinalizações moleculares, é linda, né? Mas é o que acontece dentro do nosso organismo. E eles vão começar a não funcionar bem. E as sinalizações moleculares, elas não vão funcionar bem. Os meus processos inflamatórios vão ficar descontrolados. Por quê? Porque o estresse oxidativo, ele vai causar uma alteração química que vai diminuir a capacidade redutora de pares redox como a glutationa. A glutationa ela é responsável justamente por fazer esse equilíbrio de ir lá e controlar e remover esses radicais livres. Só que como eu estou com uma alteração química muito grande, uma quantidade de radicais livres muito grande, os meus redutores endógenos não vão dar conta. E aí, em casos graves, eu posso vir a ter morte celular, eu posso ter até mesmo necrose de tecido. Um caso emblemático de uma aluna minha, há uns anos atrás, que ela atendeu uma paciente que era tabagista, e a paciente ela foi fazer uma lipo de papada, aquela famosa lipo sem corte, utilizando alguns ativos, né, o famoso desoxicolato, e o próprio desoxicolato, como mecanismo de ação, um dos mecanismos de ação dele, não é o único, mas é um dos mecanismos, é causar necrose de células de gordura. Só que uma paciente tabagista é uma paciente naturalmente oxidada. O que foi que aconteceu? Ela desenvolveu vários nódulos necróticos. E foi uma complicação bem tensa, porque deu muito trabalho. E assim, vocês como profissionais, eu vou dizer também uma coisa muito importante, é um diferencial muito importante do profissional, é saber fazer a técnica e saber o que fazer também quando alguma coisa dá errado. Saber tratar a intercorrência. E, gente, só não tem intercorrência quem não atende, tá? Então, voltando aqui para o caso da necrose de tecido, o paciente oxidado, ele tem uma propensão muito maior a apresentar isso, porque o sistema metabólico, fisiológico está todo desregulado. Então, vai ter metais de transição, variação no estado de oxidação. Esse paciente, ele vai estar com a fisiologia dele completamente alteradas. Hormônios que vão estar sendo produzidos em quantidades absurdas ou em quantidades reduzidas, o transporte desses hormônios, a produção, a absorção, a assimilação, metabolização de nutrientes e de vitaminas. É um paciente que realmente vai estar com a fisiologia alterada. Então, você precisa entender esse conceito na hora de elaborar o protocolo. Porque a maioria das espécies ela é produzida através da redução do oxigênio molecular, remoção ou acréscimo de algum elétron na molécula. E aí, o que acontece? O organismo, muitas vezes, repara pequenos danos. Mas, em condições extremas, eu tenho um esgotamento da produção de ATP. Se eu tenho um esgotamento da produção de ATP, se eu não consigo realizar a minha cadeia respiratória utilizando o ATP, o que vai acontecer? Eu não tenho energia suficiente para o meu sistema enzimático funcionar. Então, a remoção desses radicais livres, ela não acontece, eu vou ter uma falha total do funcionamento da célula, inclusive com o processo necrótico. E aí, como os principais oxidantes, eu vou ter o radical superóxido, eu vou ter o peróxido de hidrogênio, o radical hidroxilo. Tudo isso, gente, é produzido por maus hábitos alimentares, excesso de sol, excesso de álcool, ingestão de pouca água, tabagismo. E aí vem esses nomes lindos, peróxido orgânico, ácido hipocloroso.
Tudo isso acontece dentro do nosso organismo por conta do estresse oxidativo a que nós somos expostos. E aí, se eu não estiver com a imunidade boa, se eu não estiver num bom sistema de equilíbrio, se eu não tiver uma boa nutrição celular, se eu não estiver bebendo líquido, me alimentando corretamente, o que vai acontecer? O sistema enzimático não consegue dar conta dos radicais livres e eu começo a entrar no processo de oxidação. Professora, mas eu pensei que a senhora ia ensinar para a gente como prescrever home care. É exatamente essa a questão, gente. Muitas vezes, quando eu começo a falar sobre estresse oxidativo, alguns alunos ficam em dúvida justamente sobre isso. Não tem como fazer prescrição, não tem como nós adentrarmos no mundo dos ativos, de saber o que é que cada ativo faz, para que cada ativo serve, como é que eu vou utilizar cada um, sem antes entender o que está acontecendo com o meu paciente. Eu preciso entender por que no paciente A o tratamento deu tal resultado, no paciente B deu um resultado diferente, e no paciente C o mesmo tratamento não deu resultado nenhum. Aí no paciente D queimou a pele dele. Eu tenho 4 pacientes fazendo o mesmo tratamento, utilizando os mesmos ativos, com o mesmo tipo de pele. Mesmo fototipo, mesma classificação. Mas aí um tem um resultado bom, um tem um resultado médio, um tem um resultado ruim e um tem um resultado péssimo. Por quê? Eu tenho que entender, durante a anamnese, eu tenho que conhecer esse paciente muito bem e tenho que entender de fisiologia de estresse oxidativo para que, quando acontecer a intercorrência, porque a ausência de resultado também é uma intercorrência, não se engane, intercorrência não é apenas quando algo dá errado. É muito frustrante também para o paciente não ter resultado. E você, como profissional, precisa determinar o que aconteceu e você precisa saber o que aconteceu. Então, é por isso que é importante entender do estresse oxidativo. Quando você é um profissional que entende estresse oxidativo, que entende essas reações fisiológicas, essas alterações que acontecem com os pacientes, e sabe como controlar, reduzir e melhorar a saúde desse paciente, porque estética também é saúde, você se torna um profissional diferenciado e você começa a obter resultados que outras pessoas não têm. E aí, o que eu vou ter como resultado do estresse oxidativo? Olha como ele é lindo, gente, para não dizer o contrário. Aterosclerose, quebra do colágeno, paciente com flacidez, com certeza paciente oxidado, principalmente se esse paciente com flacidez não tiver sofrido uma perda de peso recente, não for um paciente muito idoso, com certeza é um paciente oxidado. E aí é muito importante você lembrar para a sua paciente que está tratando flacidez, que se ela for fazer o bronze da marquinha de fita, ela joga todo o tratamento dela fora. Por quê? Vamos relembrar? Porque ela pegou sol, radiação UVA e UVB, quebra colágeno, quebra elastina e causa flacidez. Queda de cabelo é um excelente indicativo de estresse oxidativo, significa que a nutrição celular ela não está chegando na região dos folículos. E a última coisa que o nosso organismo se preocupa são com os nossos anexos, cabelo e unhas, são considerados anexos que para o nosso corpo, apesar de terem uma certa importância, não são essenciais. Então, se eu estou no processo de estresse oxidativo, a nutrição não chega lá. Xerose, que é aquela pele extremamente ressecada com aspecto de papel amassado. O enfraquecimento das unhas. Dá uma olhadinha nas unhas da tua paciente, quando ela chegar no teu espaço, você já consegue determinar como é que está o estado de saúde geral. Pergunta para ela se essa unha demora a crescer. Pergunta para ela se essa unha ela é quebradiça. Isso indica realmente a falta de nutrientes e provavelmente também estresse oxidativo. Redução da hidroxilação da prolina e da lisina. 2 reações importantíssimas para a produção do colágeno. Pacientes oxidados não conseguem fazer isso. Esgotamento do ATP e da capacidade da respiração celular. Como é que eu vou gerar energia para os meus processos enzimáticos? Porque os meus processos enzimáticos, lembrando lá das aulas, eles precisam de um catalisador para acelerar a reação, aquela reaçãozinha chave-fechadura da enzima encaixando lá para realizar o processo. Eles precisam de energia. E quem gera essa energia é a nossa respiração celular. Mas no paciente oxidado, eu tenho esgotamento do ATP. Então, lembre-se, esgotamento do ATP não gera energia, que não acelera os meus processos enzimáticos metabólicos, e aí eu não vou ter as reações que eu necessito para dar o resultado. Seja num procedimento para estimular a lipólise, num procedimento para estimular a apoptose, num procedimento em que eu vou precisar de resposta inflamatória, num procedimento em que eu vou precisar induzir a produção de alguma substância. Se eu não tenho essa energia, eu não consigo ter o resultado.
Então, eu tenho que pensar no estresse oxidativo a partir desse processo. Glicação. Muita molécula de açúcar se ligando lá na hemoglobina. Circulação dificultada, sangue mais espesso, ausência de nutrição nos tecidos, principalmente nas extremidades. Paciente que vai ter dificuldades circulatórias, provavelmente ele vai ter também um acúmulo, uma retenção hídrica, vai ter uma dificuldade de cicatrização e processo inflamatório exagerado. Insônia, redução da melatonina endógena, um paciente que está dormindo pouco, um paciente que está oxidado. Desregulações hormonais, como aumento, por exemplo, dos níveis de cortisol endógeno. Cortisol é o hormônio que a gente tem durante o dia. Melatonina à noite para a gente dormir, cortisol de manhã, entre 7 e 8 da manhã no seu pico, para a gente poder acordar, começar o dia com energia, fazer nossas atividades. Quando eu tenho uma desregulação hormonal, uma das primeiras coisas que aumenta são os picos de cortisol fora do horário. Cortisol, ele pertence ao ciclo circadiano, ele tem que ser liberado no seu pico entre 7 e 8 da manhã. À noite, meus níveis de cortisol devem estar lá embaixo, porque é justamente o horário de relaxar, descansar e dormir. Quando eu estou no estresse oxidativo, no processo de estresse oxidativo, os meus níveis de cortisol vão estar alterados. A partir do momento que o cortisol se altera, ele começa a alterar vários outros hormônios, inclusive até gerando um risco para o teu paciente, porque ele pode desenvolver hipertensão, problemas cardíacos, tudo pelo excesso de cortisol. Olha quanta coisa interessante a gente tem que observar como profissional de estética. Disfunção tireoidiana também é resultado, muitas vezes, de estresse oxidativo, aquele problema adquirido na tireoide, manchas. Paciente em processo de estresse oxidativo é um paciente que está em processo inflamatório. E o que o melanócito faz quando ele detecta o processo inflamatório que afeta a pele? Qual é a primeira coisa que ele faz? Produzir melanina. E aí, consequentemente, nós temos uma pele manchada. Atrofia ou hipertrofia de glândulas sebáceas, então é aquele paciente que você trata de todos os jeitos, lança a mão de todos os recursos que tu tem e o paciente continua apresentando uma pele oleosa, uma pele acneica, um poro muito dilatado, que o nome científico é ósteo, tá, gente? Ele vai ter um ósteo muito dilatado, então é aquele paciente que você trata e a pele dele não melhora. Então, provavelmente, paciente com processo de estresse oxidativo. Desregulação do metabolismo dos ácidos graxos. Eu vou precisar de determinadas enzimas que vão sinalizar para o meu corpo produzir lipólise, quebrar células de gordura, remover depósitos de gordura, transformá-los em energia para serem gastos e assim conseguir uma redução de peso de medidas. Esse sistema enzimático ele não vai funcionar direito. Tudo isso por causa do estresse oxidativo. Sabe aquele paciente que fala para você que se alimenta bem, que bebe água, que faz exercício e não consegue perder peso? Ele pode estar falando a verdade. Muito provavelmente ele está falando a verdade. Ele pode estar sofrendo sem saber de algum processo de estresse oxidativo. Queda na produção da serotonina. O paciente já começa a ficar estressado ou depressivo. É aquele paciente que pode ter uma tendência que mesmo que você tenha um resultado bacana, um resultado legal, ele vai se olhar no espelho e ele não vai ver o resultado. É um paciente que vai sentir mais dor, os receptores de dor dele. Quem tem queda na serotonina, provavelmente tem aumento do cortisol. É um paciente com maior sensibilidade à dor. Então, é aquele paciente que dá mais trabalho na hora de anestesiar. Problemas cardíacos, diabetes, hipertensão, queda na imunidade, obesidade. Gente, estresse oxidativo é um dos maiores responsáveis hoje pelo câncer. O câncer, a gente sabe que ele é multifatorial. Né? Aquela coisa meu pai não teve câncer, eu nunca vou ter câncer. Esquece. O estresse oxidativo pode te dar um de presente. Então, é muito importante entender o estresse oxidativo, essas alterações que acontecem no organismo e como elas podem afetar, para nós profissionais da estética, o resultado dos nossos tratamentos. Professora, mas eu vou curar o paciente? Não. Mas você vai melhorar em muito o processo de oxidação que ele está sofrendo, lançando mão do que a estética tem para te oferecer. Nós temos os antioxidantes endógenos, que são aqueles que o nosso organismo produz. Então, nós temos um sistema de defesa enzimático, nós temos superóxido desmutase, catalase, glutationa peroxidase, e temos o não enzimático, que são os antioxidantes exógenos, e são esses que nós trabalhamos. Eu sou apaixonada por eles. Eu coloquei alguns exemplos aqui, vou falar sobre alguns deles, vou dar uma rápida pincelada, até mesmo porque daqui a pouquinho eu vou começar a bater aqui no reloginho dizendo que o nosso tempo está acabando. E aí eu vou lembrar para vocês que quem quiser fazer o curso completo, é um curso que vai desde anatomofisiologia da pele, passando por estresse oxidativo,
e falando sobre prescrições, tanto corporais como faciais, associações inteligentes, principais ativos do mercado, a farmacologia de como você pode trabalhar tanto com os nutricosméticos como com os cosmecêuticos, nós vamos ter o curso completo em parceria com o IVESP. Então, depois, quem estiver interessado, é só entrar em contato com eles. Eles vão passar data para vocês, todas as informações, tá? Mas aqui eu vou dar uma rápida pincelada a respeito dos principais antioxidantes exógenos e algumas alternativas de tratamento que você tem para ajudar, para auxiliar, para complementar, fazendo o que nós chamamos de associações inteligentes. Esses antioxidantes exógenos, eu separei apenas alguns aqui, existem diversos, centenas, milhares, são os meus preferidos. E eu vou falar sobre alguns deles para você. Exógeno porque vem de fora, então é aquilo que o nosso corpo não produz ou até produz, mas está com a produção baixa e eu preciso suplementar. Então nós temos a coenzima Q10, os ômegas 3, 6 e 9, a vitamina C, a melatonina, a vitamina E, todos são antioxidantes poderosíssimos e muito importantes. Professor, eu posso prescrever isso para o paciente? Pode. Cada profissional tem a sua legislação. O biomédico tem uma, o farmacêutico tem outra, eu sou biomédica, o farmacêutico tem outra, o enfermeiro tem outra, o esteticista tem outra, o fisioterapeuta vai ter outra, então é importante que você consulte a sua legislação profissional. Ah, professora, mas eu não posso prescrever uma coenzima para o meu paciente tomar. Mas você pode prescrever uma enzima para utilizar na pele. Você pode prescrever uma formulação tópica com vitamina E para o seu paciente utilizar na pele. Então, cada profissão vai te dar uma determinada prerrogativa de prescrição, mas não fique triste, porque existem opções para todos os profissionais e para todas as áreas trabalharem, seja de forma oral, seja de forma tópica, e vocês vão ter excelentes resultados fazendo associações inteligentes. E aí eu começo falando do meu antioxidante preferido, tá bem aqui, já deixei separadinho, porque tudo aquilo que eu prescrevo para meus pacientes, muitas vezes eu utilizo, ó, a coenzimazinha Q10, tá? Eu utilizo uma de 200 miligramas. Essa é minha, meu uso pessoal. E a coenzima Q10, gente, eu amo a coenzima Q10 por quê? Nós temos coenzima Q10 no nosso organismo. Tá? Nós produzimos coenzima Q10, é uma molécula lipossolúvel que é produzida pelo organismo humano. Só que o envelhecimento, o estresse, os maus hábitos alimentares, aqueles que a gente tem nessa época da quarentena, né, pessoal? Com certeza, olha, pizza chegando, batata frita, e a gente não pode nem condenar, porque é um momento de muito estresse, é um momento de muita ansiedade, é um momento difícil, é um momento complexo. Então, existe uma tendência a procurar conforto na comida. Comida, de uma certa forma, ela é um conforto. E aí, o que o paciente vai fazer? Ele vai comer mais. É nós, profissionais. Vamos ser sinceros, né? Vamos no tete a tete. Eu prometo que eu não conto para ninguém, tá, pessoal? Mas vamos aqui só nós dois. Com certeza, até a gente mesmo, né? Até nós profissionais vamos estar, nesse momento, estamos enfrentando essa ansiedade. Então, existe uma tendência realmente a descontar na comida. E aí vem o sedentarismo, as infecções que nós vamos adquirindo ao longo da vida, porque depois dos 30 anos a nossa imunidade ela tem uma tendência a sofrer um decréscimo, e tudo isso diminui os nossos níveis de coenzima Q10 e afeta a nossa capacidade de produzir. E como ela é envolvida no transporte de elétrons dentro da mitocôndria, ela é importantíssima naquele processo de respiração celular para gerar energia para os nossos sistemas enzimáticos. Então, como ela é importante no transporte de elétrons na mitocôndria, na respiração celular, e na geração de energia para os nossos processos enzimáticos e metabólicos, eu preciso ter níveis adequados de coenzima Q10 no nosso organismo. Ela também é uma sequestradora de radicais livres. Ela tem essa capacidade de sequestrar e de remover os radicais livres de dentro do organismo, melhorando essa cascata oxidativa e restabelecendo o nosso metabolismo fisiológico em equilíbrio. Ela também é uma estabilizadora de membranas. Isso é muito importante porque no processo de estresse oxidativo, a permeabilidade das nossas membranas ela fica alterada. Aquele controle de permeabilidade, aquela permeabilidade seletiva que protege as nossas células e que ela é naturalmente realizada pelo nosso organismo, ela fica afetada durante o processo de estresse oxidativo. A coenzima Q10 ela ajuda a restabelecer essa permeabilidade seletiva, fazendo com que moléculas estranhas não consigam permear as nossas membranas celulares, atrapalhando
a respiração celular e os outros processos metabólicos que ocorrem dentro das células. Isso é muito importante para manter a nossa saúde. Vai inibir a reação de peroxidação lipídica, a ação de radicais livres e vai estimular o sistema imunológico da epiderme. Então, se você tem, por exemplo, um paciente diabético, o paciente está com diabetes, aquele paciente está com imunidade comprometida, o que a coenzima Q10 vai fazer? Ela vai melhorar esse sistema imunológico. Então, ela vai te ajudar a prevenir uma das grandes probabilidades de efeito adverso num tratamento, principalmente num tratamento minimamente invasivo, ou mais ablativo, ou um pouco mais agressivo no paciente diabético, que é o risco de infecção. Porque a nossa pele, ela também tem células de defesa presentes nela. Além das nossas células de defesa do organismo, nós temos também na pele as células de Langerhans, que são células de defesa. E a coenzima Q10, ela estimula a melhora dessa imunidade natural da pele. Então, se você tem um paciente que costuma apresentar também uma tendência muito alta a manifestações acneicas, tem presença de bactéria naquela pele, a coenzima Q10 ajuda também a fazer esse controle. Então, você pode lançar a mão da coenzima Q10 para melhorar os processos metabólicos como um todo e para ajudar diretamente no seu tratamento. Repitelização, regeneração tecidual acelerada, melhora da oxigenação dos tecidos, da nutrição celular, tudo isso você consegue suplementando o paciente com a coenzima Q10, ó. Estimula a regeneração, melhora o metabolismo, ela ajuda inclusive no gasto energético. Então, você tem um paciente que tem uma dificuldade para processos metabólicos, de aceleração metabólica, redução de medidas, a coenzima Q10 ela ajuda e muito. Gente, vou dizer uma coisa para vocês. Lembram da primeira foto, do primeiro slide, como a coenzima Q10 me ajudou nesse processo de perda de peso? Ela é mais estável se for lipossomada, porque ela tem baixa fotoestabilidade, existiu durante muito tempo uma dificuldade de se estabilizar com a enzima Q10 para se colocar em produtos tópicos, mas hoje, nas formulações lipossomadas, nanoencapsuladas, nanovetorizadas, ela é mais estável e tem uma permeação melhor. Então, se você for prescrever uma coenzima Q10 de uso tópico, você dá preferência a isso, seja manipulada ou comprada pronta, você já analisa ali no rótulo, né? Lembra que eu falei para vocês, leiam o rótulo, olha lá se ela é lipossomada, se ela é nanoencapsulada, para uso tópico de 5 a 10%, para uso interno de 30 a 200 miligramas por dia, para uso oral. Como é que eu vou definir isso, professora, pelo amor de Deus? Você vai analisar a idade do paciente, o estado de saúde, se ele apresenta alguma comorbidade, aí você vai aumentando a dosagem conforme a necessidade. Se for um paciente que já faça suplementação com outros suplementos, paciente jovem que não tenha comorbidades e já utiliza outros ativos, você coloca uma dosagem menor porque ela atua em sinergismo com outras moléculas, então não tem a necessidade de você dar 200 miligramas de coenzima, mais 300 unidades de vitamina E, mais 200 miligramas, porque aí você vai estar causando um efeito contrário. O organismo vai começar a detectar que está recebendo muita substância estranha e ele vai lá, vai agir para metabolizar e excretar mais rápido, a gente vai ter uma perda de absorção. A vitamina E, micronutriente essencial, formada por tocoferóis e tocotrienóis. Gente, a vitamina E, além de exercer função imunológica, porque ela vai ativar o nosso sistema imunológico, literalmente, estimulando a produção de células da imunidade, ela também faz uma regulação de vários genes, uma regulação da expressão gênica. E essa expressão gênica é que controla a sinalização molecular. Por exemplo, sinalizar para o gene lá, dizer para o fibroblasto trabalhar e produzir mais colágeno. Todas as reações que acontecem no nosso corpo, elas dependem da ativação do gene para que ele possa se expressar, gerar ali todas as moléculas necessárias para que o organismo sinalize e realize todas as suas funções metabólicas. E toda essa cascata, ela depende de uma sinalização, de uma regulação da expressão gênica. Os nossos genes, eles não ficam trabalhando 24 horas, eles são estimulados, então existe realmente uma regulação gênica, um determinado gene ele vai ser ativado e vai ser inativado de acordo com a necessidade do organismo, ou seja, ele vai aumentar ou reduzir a sua produção de acordo com a necessidade, e algumas situações de estresse oxidativo, essa regulação da expressão gênica, ela simplesmente para de acontecer. Então, eu posso ter produção exagerada de determinada substância ou uma produção muito reduzida. A vitamina E vai lá e faz essa regulação, ela restabelece o padrão normal ou padrão de homeostase.
e ela também aumenta as prostraciclinas do endotélio. O que significa isso? Significa que ela vai melhorar a parede dos meus vasos. Então, ela vai deixar esses vasos mais resistentes, mais flexíveis, mais elásticos, com capacidade de se distender e contrair, melhorando os meus processos circulatórios. É muito importante ter a saúde da parede desses vasos, principalmente de acordo com o tratamento que você vai realizar, tratamentos enzimáticos, para você reduzir a probabilidade desse paciente ficar com hematomas, melhorar nos tratamentos para microvasos, para telangiectasias e melhorar, claro, a saúde do paciente como um todo, porque se você está melhorando o endotélio vascular, você está melhorando a saúde do seu paciente. Mas ela também causa vasodilatação e reduz a agregação plaquetária, tá, pessoal? Então, significa que ela pode causar processos hemorrágicos em pacientes que já tenham tendência a isso, por isso a importância de saber as comorbidades. Se o paciente já faz uso de vitamina E, é um paciente que você sabe que ele vai sangrar mais, então, quando você fazer qualquer procedimento nesse paciente, já avisa para ele que ele vai sangrar mais, que ele é um paciente que vai ter uma tendência maior a sangramento, e muito cuidado com a prescrição de quantidades exageradas, porque nós estamos em um período, e principalmente aqui no Brasil, que a gente tem a questão da dengue. Estamos de volta, infelizmente, com a dengue hemorrágica, então muito cuidado com a prescrição de antitrombóticos, porque um paciente que faz uso de antitrombóticos, olha, a professora se engasgando, de antitrombóticos, gente, num período como esse, já é um paciente que fica numa situação mais complexa, tá? Então, muito cuidado com as dosagens, porque infelizmente estamos vivenciando, além de tudo que estamos passando, a volta aí da dengue hemorrágica, tá? Mas ele é muito importante lembrar também que a vitamina E, ela precisa de quilomicrons para ser transportada. Então, ela tem uma absorção aumentada na presença de ácidos graxos e triglicerídeos, então o ideal é você prescrever para o seu paciente e recomendar que ele tome após as refeições, ou então dê preferência para aquelas cápsulas gelatinosas oleosas, né, em formulações oleosas. Eu não sei quem já conhece aqui ômega, muita gente já tomou ômega, você observa que ômega é uma cápsula oleosa. Hoje, tanto a vitamina D quanto a vitamina E também já estão vindo nessas formulações, justamente porque eles necessitam de um pouquinho de gordura, falando de uma forma bem popular, de um pouquinho de gordura para serem melhor absorvidos. Então, você já pode, na hora que você vai prescrever, uma cápsula oleosa para esse paciente com vitamina E. A deficiência de vitamina E, ela compromete diretamente a imunidade, e o excesso causa dificuldade de coagulação. A literatura recomenda doses até 400 unidades internacionais diárias. Eu acho muito para o paciente saudável. Então, geralmente, eu trabalho entre 100 a 200, dependendo da existência de comorbidades e do que eu vou tratar nesse paciente, tá? Que tipo de desoxidação eu quero realizar nesse paciente. 400 eu acho uma dose muito alta, mas fica a critério do profissional. A vitamina C é aquela maravilhosa, não sei vocês, mas quando eu era criança, minha mãe tinha que esconder a vitamina C, porque eu adorava ficar diluindo aquelas pastilhas efervescentes na água. Acho que eu tomei tanta vitamina C que até hoje ainda devo ter a pele um pouco amarelada. Mas brincadeiras à parte, gente, a vitamina C, muito se fala, sai artigo científico, vitamina C é boa para a imunidade. A vitamina C não é boa para a imunidade. Mas eu vou dizer para vocês que ela é sim. Por quê? Ela é uma forma oxidada da glicose que não é produzida nem em humanos e nem em primatas, tá? Então, ela é algo estranho para o nosso organismo. Então, você já tem que pensar, quando você vai prescrever uma vitamina C, que tudo que o nosso organismo não produz, o nosso sistema imunológico, o nosso sistema de defesa, ele já vai reconhecer como algo estranho. Então, quando a gente fala que quanto maior a dose da vitamina C, menor a absorção, porque quanto maior a dose, mais rápido o meu organismo identifica que tem algo estranho ali, embora ela seja boa para o organismo, ele acelera o processo de metabolização e inativação lá no fígado e excreção. Então, quanto maior a dose, menor eu absorvo. Então, não precisa ser uma dose muito alta. Mas o que eu quero dizer não é nem isso. O que eu quero dizer para vocês é que os neutrófilos, os linfócitos, eles possuem alta afinidade pelo ascorbato. Então, eu estimulo neutrófilos e linfócitos. Então, eu estimulo uma resposta imunológica. Quando eu administro vitamina C, tanto tópica quanto oral, porque o ideal é que você prescreva as duas, dependendo do tratamento, eu estou estimulando a imunidade. Eu estou atraindo essas células, estou estimulando a produção delas.
então estou estimulando a imunidade. Então, vitamina C, e tem trabalhos científicos que falam sobre isso, trabalhos bem feitos, estudos bem conduzidos e bem realizados, afirmando categoricamente que vitamina C regula genes, regula a expressão gênica, estimula a imunidade e tem afinidade por neutrófilos e linfócitos. E ainda reduz espécies reativas de oxigênio. Quando eu falo de espécies reativas de oxigênio, eu estou falando de radicais livres. Um exemplo muito prático. Fiz um microagulhamento, causei o processo inflamatório, quero estimular colágeno, quero melhorar aquela pele. Começou a inflamação. O que é que a inflamação faz, gente? Além de rubor, edema, calor e dor, né? O que é que a inflamação faz? Libera radicais livres. Então, todo o processo de microagulhamento tem que ter vitamina C. Para quê? Para desoxidar, para controlar o processo inflamatório. Se eu não controlo esse processo inflamatório, o que vai acontecer? Eu posso estar produzindo colágeno de péssima qualidade, um colágeno tipo 3, aquele colágeno horroroso, todo cicatricial, horroroso, todo cicatricial, e posso ter outros problemas por excesso de processo inflamatório. Então, eu tenho que ter vitamina C para desoxidar no microagulhamento. Não existe produção de colágeno sem vitamina C, porque além de fazer a desoxidação, ela também está diretamente envolvida na produção e na conversão de moléculas que vão ajudar a formar o colágeno. Então, não existe colágeno sem vitamina C e não existe tratamento que cause processo inflamatório sem vitamina C, porque ele é a responsável por remover as moléculas de radicais livres que são produzidas quando eu faço processo inflamatório. Então, professora, todo microagulhamento facial tem que ter vitamina C? Tem. E se for para produzir colágeno, tem que ter é isso mesmo. Se for para produzir colágeno, se for para estimular o fibroblasto, tem que ter silício. Porque o fibroblasto, ele só trabalha na presença de silício. Então, você tem vitamina C em qualquer processo que você vai estimular na pele reação inflamatória. E se for para estimular colágeno, o fibroblasto ele vai precisar de silício. Olha aí que dica interessante, né? Brinde para vocês, viu? Fica uma dica de brinde para vocês. Mas não é só isso, não. A vitamina C ela também faz a modulação de componentes hormonais do sistema nervoso, vai aumentar a biodisponibilidade do ferro, hidroxilar dopamina e noradrenalina, vai participar da biossíntese da carnitina, de hormônios, de aminoácidos importantíssimos, e estudos sugerem papel importante na expressão gênica responsável pela produção de colágeno, elastina e proteoglicanos. Ou seja, a vitamina C vai lá no gene e fala assim para ele, ó, cara, eu tô precisando de colágeno. Manda teus fibroblastos trabalharem. Obviamente não é assim, tá, pessoal? Só para descontrair. Mas ela vai sim fazer a regulação da expressão gênica, estimulando, ativando fibroblastos para produzir colágeno. Então, não existe colágeno sem vitamina C. E a vitamina C de uso oral também vai ser um excelente antioxidante para melhorar a saúde do teu paciente como um todo, resposta inflamatória e todos os outros processos envolvidos no tratamento que você vai realizar. Dose diária eu recomendo 500 miligramas, liberação lenta, porque assim vão pequenas doses sendo liberadas ao longo do dia e o organismo consegue absorver uma quantidade considerável e promover um efeito de desoxidação satisfatório. Aí eu vou falar de uma molécula agora que é um tanto quanto polêmica, não pelas suas qualidades, porque ela já tem suas qualidades reconhecidas há muito tempo, mas porque aqui no Brasil ainda existe muita confusão de legislação em relação à prescrição da melatonina, porque ela é um hormônio. Ela é a N-acetil 5-metoxtriptamina, que nome lindo, né? Quando tiver uma filha, eu vou colocar esse nome nela e eu vou ser processada quando ela crescer, com certeza. Mas, gente, falando sério, a melatonina ela é ligada ao ciclo circadiano e ela é responsável pelo nosso sono. Tanto que quando a mãe da gente, quando a gente era criança, que falava assim, menina, apaga a luz, fecha os olhos e vai dormir, na sua infinita sabedoria, apesar de muitas vezes não fazer a menor ideia e não ter nenhum tipo de conhecimento científico, mas ela estava certa. Quando a gente apaga a luz, quando você retira, porque a luz ela é excitatória para a retina, quando você retira o estímulo da luz, que fica escuro, que você fecha os olhos, o escuro estimula a retina, que vai sinalizar para a produção de melatonina, para que a gente possa adormecer, descansar, recuperar as nossas energias para o próximo dia. Ela é produzida pela glândula pineal, então ela é produzida pelo nosso organismo. E aí é onde eu falo da questão
da polêmica envolvendo a prescrição da melatonina, porque a melatonina é um componente que está no nosso organismo e ela não serve só para induzir o sono. Eu vou falar para vocês agora do que a gente hoje na estética vem chamando de molécula de ouro. Porque ela tem tantas funções, tantas funções, tantas funções, que ela parece um aparelho da Polishop melhorado. Lembra daquela propaganda? Tem 14 funções e não é só isso, a melatonina deve ter 28. Mas, gente, brincadeiras à parte, melatonina é sensacional. Primeiro, ela regula o apetite. Então, quem toma melatonina já ajuda bastante com a questão daquela fome contínua, da compulsão, da obsessão por comida, porque muitas vezes você come mais por vontade de comer do que propriamente por fome. E a melatonina ela ajuda a regular o apetite. Ela também ajuda a controlar o diabetes, porque ela é um desglicante, ela funciona fazendo uma desglicação do açúcar e também diminuindo a resistência à insulina. Então, eu já vou ter uma insulina sendo mais tolerada e uma diminuição de acúmulo de açúcar na corrente sanguínea. Elas também, a melatonina vai regular genes que controlam o metabolismo. Então, ela vai atuar diretamente nos genes que fazem as sinalizações para lipólise, lipogênese, ou seja, refazer o equilíbrio entre acúmulo de gordura e gasto metabólico e gasto de energia. A melatonina ela consegue equilibrar. Ela vai aumentar o gasto energético, então se você tem um paciente que está oxidado, está fazendo algum tratamento para perda de medidas ou perda de peso, a melatonina vai contribuir para isso. Ela é antioxidante, ela faz a recuperação de células expostas à radiação ultravioleta, gente. Ela não só estimula a produção de novas, mas ela também regenera. Ela tem receptores em linfócito CD4, então ela estimula o sistema imunológico. E ela também é mediadora de morte celular, ela pode induzir ou barrar a apoptose. Ela tanto pode parar um processo indesejado de apoptose, uma reação inflamatória exacerbada, como ela pode barrar, né, uma replicação celular, né? Ela pode barrar, ela pode induzir a apoptose e ela pode barrar. Então, ela pode pegar ali uma multiplicação celular que está acontecendo, que é indesejada, e ela vai lá e induz a apoptose. Quando é que a gente tem multiplicação celular indesejada? Geralmente nos processos iniciais de CA. Ou seja, o que é o câncer? O câncer é uma replicação descontrolada a nível celular. Hoje já existem estudos sugerindo que a melatonina ela possa controlar essa replicação, induzir a apoptose nessas células, evitando a formação de um tumor cancerígeno. Ela também reduz os radicais livres de hidroxila e peroxila, ela é maravilhosa. Ela atua em sinergismo com as vitaminas C e E. Então, quando você toma vitamina C e toma vitamina E junto com a melatonina, as três sofrem uma potencialização do resultado. Lembra que eu falei para vocês que quando você utiliza suplementação em conjunto, você pode diminuir as dosagens porque elas vão atuar em sinergismo, então elas vão ter o resultado potencializado. Então, se eu vou trabalhar vitamina C com vitamina E e melatonina, eu reduzo a dose das três. Eu não preciso de uma super dosagem de cada um dos componentes, porque elas vão ter o seu potencial de ação aumentado por conta do sinergismo. Uma outra ação importante da melatonina é inibir algumas enzimas da família do citocromo P450, que é uma família responsável por fazer inativação, metabolização e excreção de muitas substâncias, mas também por produzir alguns hormônios esteroides que podem ser prejudiciais. Então, a melatonina ela pode inibir enzimas da família do citocromo P450 e também inibir até mesmo, diminuir metabolização e excreção, porque nem sempre metabolizar e excretar uma substância no organismo pode ser algo bom fisiologicamente. Vamos analisar que um paciente ele está... Desculpa, gente, a pessoa fala demais, né? Mas vamos imaginar que um paciente ele está fazendo uso de alguma substância e o organismo está excretando com uma velocidade muito mais alta do que necessitaria, ou você está administrando, por exemplo, um tratamento com enzimas nesse paciente, esse paciente está metabolizando muito rápido, está excretando essa enzima muito rápido, e por isso que você não está vendo resultado. Você está fazendo, por exemplo, um tratamento de redução de medidas e a paciente não está conseguindo perder medidas. Pode ser que o organismo esteja excretando muito rápido.
E aí a melatonina pode ajudar a inibir enzimas da família do citocromo P450 e diminuir essa velocidade de excreção, fazendo com que essa substância permaneça mais tempo lá, exercendo seu poder de ação e potencializando o resultado. Ela tem um potencial de retardar o envelhecimento intrínseco, que é o envelhecimento natural, e de reverter danos do envelhecimento extrínseco, aquele que nós provocamos ao nos expor a diversos fatores ao longo da vida. Vai atuar na fase crônica do processo inflamatório, então ela vai melhorar processos inflamatórios crônicos, ela vai aliviar processos inflamatórios crônicos, então vai melhorar muito a qualidade de vida do seu paciente, e ela também aumenta a permeabilidade do sistema vascular, diminuindo edema e retenção hídrica. Então, aquele paciente costuma apresentar muito edema pós-procedimento, aquele paciente que está sempre com retenção hídrica, inclusive, lembra quando eu falei do primeiro caso, lá no comecinho do anticoncepcional, que causava uma retenção hídrica dentro da célula, ou seja, é um tipo de oxidação que altera a permeabilidade de membrana, entra água demais dentro da célula e o paciente fica com a célula inchada, como se ele estivesse gordinho, mas na verdade é água. O que a melatonina tem o poder de fazer? Ela tem o poder de fazer o que a drenagem linfática não faz, que é justamente restabelecer esse potencial de membrana, essa permeabilidade seletiva e reduzir essa retenção hídrica intracelular. Retirar esse excesso de água de dentro da célula, reequilibrar a homeostase dessa célula, reequilibrar essa membrana e literalmente desinchar esse paciente. E aí você vai entender que o paciente pode estar sofrendo de um processo de retenção hídrica e você vai precisar lançar mão de outros recursos para poder tratar. E a melatonina faz isso. Eu disse para vocês que ela era maravilhosa? Ela auxilia o sistema respiratório, ela melhora a oxigenação dos tecidos, isso é muito importante, principalmente para o paciente diabético. Ela ativa fibroblastos, olha a regulação gênica funcionando, mas ela não só ativa, ela também vai estimular o surgimento de novos, porque com o passar dos anos, nós perdemos a capacidade de produzir novos fibroblastos e nós também vamos perdendo o potencial de produção dos fibroblastos já existentes. Os fibroblastos que me sobram vão começando a ficar preguiçosos, trabalhando menos. O que a melatonina faz? Ela tanto vai reativar fibroblastos que eu tenho que estão ali bem preguiçosinhos, como ela vai estimular a produção de novos. Para eu produzir mais colágeno, para ter uma pele mais bonita. Não só a pele, porque nós temos 27 tipos de colágeno no nosso corpo. 30% do peso seco do nosso corpo é colágeno. Então, ele é uma coisa importantíssima, uma proteína importantíssima para o nosso organismo. A melatonina vai estimular o surgimento de novos fibroblastos e aumentar a produção de colágeno. Ela previne, gente, ela inibe a aromatase. Então, ela previne a formação e o crescimento de tumores mamários, porque a aromatase ela vai converter testosterona em estradiol, ela vai potenciar, ela pode vir, né, a estimular o surgimento de tumores mamários. Então, a melatonina ela é muito boa porque ela vai inibir a ação da aromatase. E ela vai prevenir os distúrbios metabólicos pela inibição da síndrome do ovário policístico. Síndrome do ovário policístico não é um problema que serve só para causar uma cólica maior, né? Ou desregular o ciclo menstrual. Ela pode causar vários outros problemas, inclusive hipertensão, problemas cardíacos, é algo muito sério. Então, a melatonina ela ajuda realmente. Se você avaliou o paciente chegou lá no consultório, olha, eu tenho SOP, eu tenho síndrome do ovário policístico. Aí você já pensa logo em pele oleosa, você já pensa em acne, mas você tem que lembrar que a SOP, ela mexe com a saúde do indivíduo como um todo, tanto que ela é tratada de forma medicamentosa, né? Então, a melatonina, ela ajuda a reduzir esses distúrbios metabólicos, como ganho de peso, aumento na função das glândulas sebáceas, ela ajuda realmente a melhorar muito a qualidade da pele, a redução da retenção hídrica, a melhorar o metabolismo para esse paciente diminuir medidas, tudo isso porque ela consegue inibir alguns distúrbios provocados pela síndrome do ovário policístico. E aí eu vou colocar como exemplo aqui, porque não adiantava só falar de estresse oxidativo, lembrando que vai ter o curso completo do Livesp, mas a gente vai dar umas pinceladas aqui para vocês. E aí, como exemplo do que a gente fala de prescrição estética e associação inteligente, eu falei de antioxidantes exógenos via oral, mas nós também temos os antioxidantes exógenos de uso tópico. E aí eu vou começar falando de sensibilidade versus sensibilização. Lembram que lá no começo eu disse para vocês que sensibilidade é algo que a gente controla e sensibilização é algo que a gente reverte?
Sensibilidade é o que nasce com o indivíduo, sensibilização é o que ele adquire ao longo da vida. Então, a gente controla a sensibilidade e reverte a sensibilização. Como é que eu posso fazer isso, professora? De forma tópica, sem que eu precise usar um medicamento. Esteticamente, você tem algo maravilhoso chamado Fucogel, que é um polissacarídeo que vem da fucose bacteriana que serve para acalmar a pele, porque ele tem um efeito corticoide-like. Então, quando você tem uma pele sensibilizada ou muito sensível, você quer controlar um processo inflamatório, ou até mesmo reduzir um processo inflamatório, você pode usar o Fucogel. Ele tem um efeito corticoide-like, então ele vai ter os benefícios de controlar esse processo inflamatório, de inibir algumas enzimas, sem os malefícios do corticoide. Então, ele se torna muito mais seguro. Ele ajuda a prolongar a longevidade celular, ele vai formar um filme protetor. Na hora que você aplica o Fucogel, ele arde um pouquinho, né? Você já diz para o paciente, explica, olha, você vai aplicar, ele vai arder, ele arde um pouquinho, mas na hora que você aplica o Fucogel, ele faz um filme protetor e ele vai capturar moléculas de água para melhorar a hidratação da pele desse paciente. Então, você pega um paciente que já tem uma tendência a ter uma pele sensibilizada. Provavelmente, essa pele também deve estar ressecada. Com o Fucogel, você consegue resolver os dois problemas. Dessensibilizar e ainda hidratar. Você pode usar no corpo, pode usar no rosto, pode usar no cabelo, na pele de bebê. Para a pele de idoso e diabético é sensacional. Por quê? Porque além de fazer o controle da inflamação e hidratar, ele também tem uma capacidade de ser anti-inflamatório e antibacteriano. Então, ele vai controlar a possibilidade de infecções, de contaminações nessa pele. Para quem tem rosácea, é sensacional para o controle da inflamação. Para psoríase, para o paciente com dermatite. Imagina aí que deve estar cheio de paciente nesse momento, até mesmo profissional, muito tenso, muito nervoso nesse momento, com aquela crise de dermatite no couro cabeludo. Você pode fazer formulações com Fucogel para aplicar no couro cabeludo, para fazer o controle dessa dermatite seborreica causada por problemas de estresse. Ele também vai reduzir a irritação da pele em até 47%. Olha aí que bacana. Então, se eu tenho uma pele que já tem uma tendência à irritação, eu posso fazer o controle com o Fucogel. Ele vai reduzir as reações inflamatórias, é anti-aging e eu posso manipular de 3 até 6%. Gente, é muito bom. Mas além do Fucogel, eu tenho também o Turmeriazen. Qual é a diferença de um para o outro? O Turmeriazen, ele vai funcionar também fazendo essa função, só que na pele acneica, ele tem um controle antimicrobiano. E é extraído lá do açafrão da terra, a famosa cúrcuma, é regenerador, então ele estimula os processos metabólicos de regeneração, ele é antioxidante, então você vai poder trabalhar uma desoxidação dessa pele de fora para dentro, e ele também é anti-inflamatório e antimicrobiano. Então, você vai ter um paciente que tem uma pele sensibilizada, mas ele também tem uma pele acneica, tem uma tendência a acumular bactérias nessa pele. O Turmeriazen, ele vai fazer o processo de fazer o controle microbiano dessa pele. Os marcadores inflamatórios com o Turmeriazen, você vai ter uma redução de 78%. Então, aquele paciente que você percebe que ele vai ter uma tendência a apresentar uma reação inflamatória muito mais exacerbada, muito mais exagerada, fora de controle, você pode controlar com o Turmeriazen. Ele faz 4 vezes mais hidratação cutânea e renova e reduz até memória. Ele vai reduzir, ninguém quer renovar a ruga, né, gente? Ele vai reduzir até 9% da profundidade das rugas da pele. Também tem ação corticoide-free ou corticoide-like, seja qual for a denominação que você quer utilizar, é a ação do corticoide sem os malefícios do corticoide, e ele causa uma sensação de frescor e bem-estar. Então, aquele paciente que já tem uma tendência a apresentar maior irritação durante o procedimento, você quer que ele saia do consultório com aquela sensação de frescor, de bem-estar, o Turmeriazen vai fazer isso. Ele vai também melhorar a hidratação da pele afetada por alterações emocionais. Então, quem costuma apresentar dermatites atópicas que pioram durante o estresse, nesse momento, que deve ter de gente com dermatite por estresse, não é brincadeira, você pode usar o Turmeriazen. Peles sensíveis ou sensibilizadas, ou seja, eu tanto consigo controlar uma sensibilidade, eu estou recebendo, estou gravando aqui com vocês e recebendo visita, formiguinha passeando aqui junto comigo, tomara que ela não me morda. Então, ele tanto consegue controlar a sensibilidade quanto reverter uma sensibilização, e você pode usar de 0,5% até 2%
nas formulações tópicas e não precisa fazer com ele sozinho. Como é que você vai, professora, como é que eu vou determinar qual é a formulação que eu vou utilizar? Consegui, né, tirar aqui minha visitinha. Como é que eu vou determinar qual é a formulação? Se você vai fazer uma associação com outros ativos, é aquela regra. Você reduz as quantidades individuais porque eles vão ter sinergismo quando são utilizados de forma conjunta. Tá? Então, você vai deixar doses maiores para quando você for utilizar o ativo sozinho e doses intermediárias quando você for associar. Eu posso associar Fucogel com turmerizem com aveia coloidal. Eu posso fazer diversas associações. E aí, quando eu vou associar, eu reduzo as doses individuais. Coloquei aqui um esquema, estávamos falando de acne, coloquei um esqueminha aqui mostrando o folículo piloso, o poro, a produção de sebo pela glândula sebácea, que está geralmente pertinho ali dos folículos pilosos. Na imagem B, nós temos um comedão aberto que sofreu um processo de oxidação pelo contato com o oxigênio do ar. Ficou pretinho, escurinho. Quando ele está oxidado assim, dificilmente ele vai se transformar numa pápula, porque ele meio que veda. Quando ele está fechado, né? Quando ele não está aberto, quando ele está fechado, quando ele tem uma capa de tecido por cima, esse comedão, geralmente acontece um acúmulo de bactérias no local. Na imagem C, nós vemos o comedão fechado. Na imagem D, o início da infecção, quando se forma a pápula, e na imagem E, já tem ali uma total contaminação bacteriana, eu já tenho uma pústula formada, uma formação de pus, uma infecção por acne. Tudo que nós não queremos como profissionais é que o nosso paciente, que muitas vezes chega aqui só no estado C, saia no estado E. E muitas vezes ele chega já no estado E, querendo que nós o ajudemos a restabelecer a saúde e a beleza dessa pele. Tem como fazer isso sem utilizar medicamentos? Em alguns casos tem. Utilizando um tratamento personalizado, com controle da oleosidade, redução da dilatação dos ósseos, isso inclui a desinflamação da região e a hidratação da pele. Quando eu hidrato essa pele, eu sinalizo, dou um feedback negativo para o meu organismo parar de produzir óleo. Se a pele está recebendo hidratação, por que o meu organismo vai continuar produzindo óleo? Então, ele vai diminuir essa produção. Quando ele diminuir essa produção, eu consigo reduzir as minhas glândulas sebáceas, elas vão trabalhar menos, né? Elas não vão mais estar hipertrofiadas. E como elas não vão estar hipertrofiadas, os meus ósteos, eles vão diminuir a sua dilatação, porque eles não têm a necessidade de que fique passando lipídios, ácidos graxos e sebo através deles, tá? Então, quando eu faço hidratação, desinflamação da região, eu faço a redução da dilatação dos ósseos, diminuo a oleosidade da pele e, consequentemente, a probabilidade de já ficar acumulando bactéria ali no local. Tem o controle da exposição solar, que é importante, o uso de ácidos. Eu sou meio polêmica nessa questão dos ácidos, não vou me alongar muito aqui, mas eu vou apenas dizer para vocês que eu não gosto muito do ácido no uso home care, porque o paciente geralmente ele esfolia demais a pele com ácido e acaba sensibilizando. E reguladores das atividades das glândulas sebáceas, assim como controladores da sensibilidade. Não existe um tratamento para acne bem sucedido se você não seguir esse passo a passo. E como é que eu vou fazer isso? Você vai fazer isso no seu espaço, com o seu protocolo de cabine, seja ele peeling, seja qual for o tratamento que você faz lá, não esquecendo da limpeza de pele. Mas no home care, eu posso dar uma dica para vocês. Existe um ativo chamado Alpha Mix. O Alpha Mix ele é um alfa-hidroxiácido que é reforçado com ureia e oligosacarídeos. O que ele faz? Ele uniformiza o tom da pele. Paciente com acne, geralmente, ele tem muita hiperpigmentação pós-inflamatória, então o Alpha Mix ele já ajuda a controlar isso, ele vai melhorar essa hiperpigmentação e evitar que uma nova surja. Ele vai promover uma renovação celular, o que é muito importante em relação à questão da cicatrização. O paciente com pele acneica, ele acaba de alguma forma, ainda não está bem elucidado em estudos qual é o mecanismo que causa isso, mas ele afeta a estrutura do queratinócito, porque a nossa pele ela está em renovação celular constante. A gente perde de 6 a 14 gramas de pele por dia num processo natural. E tem queratinócitos nascendo na camada germinativa e migrando para a superfície da epiderme o tempo todo.
Só que em algum momento, esses queratinócitos, eles são formados com núcleo, uma célula toda completinha. Quando eles vão migrando através das camadas da pele, fazendo todo o seu processo molecular, eles vão sofrendo alterações físicas e químicas. Eles vão perdendo núcleo, vão mudando sua estrutura, passam a ser formados basicamente por queratina até chegar na superfície da pele. Em algum momento desse processo, pessoas que têm acne, não se sabe ainda por que exatamente, mas em algum momento desse processo, esse queratinócito ele sofre algum tipo de lesão. Quando ele chega na superfície da pele, ele já não consegue preencher essa superfície de forma plana, ou seja, o microrrelevo cutâneo já não fica tão bonito, é o que nós chamamos de cicatriz de acne, e ele acaba induzindo outras células a fazerem o mesmo processo. Então, ele acaba gerando sinalizações moleculares e outros queratinócitos vêm também lesados, não conseguem preencher o microrrelevo cutâneo e nós temos a formação da cicatriz. Então, o Alphamix ele vai ajudar na renovação celular, no processo de renovação desses queratinócitos, estimulando a produção de queratinócitos saudáveis. Ele tem uma junção do ácido málico, glicólico, tartárico e cítrico, e também é um estimulador de colágeno e glicosaminoglicanos. Olha aí que legal, né? Trata a acne e ainda melhora a estrutura e firmeza da pele. Ele é anti-inflamatório, então, para você utilizar pós-procedimento também é bom, porque vai ajudar. Uma pele com acne já é uma pele naturalmente inflamada, o Alphamix ele vai ajudar a controlar essa inflamação. Ele ajuda a reduzir linhas de expressão, então você rejuvenesce a pele do paciente junto com o tratamento. Ele hidrata sem piorar a oleosidade, isso é muito importante. Geralmente, quem tem pele oleosa, você já tem uma dificuldade do paciente de aderir à sua recomendação. Você vai ter que usar hidratante. O paciente ele fica ali sem querer porque ele tem pele oleosa. Então, ele vai ajudar a fazer isso, a controlar, hidratar sem piorar a oleosidade e vai promover a radiância da pele jovem. A dose usual de home care é de 2 a 10% de uso diário e a dose usual para peeling, que você pode utilizar no seu espaço, vai de 20 a 30% até 2 vezes por semana. Aí nós temos aqui um último tema, já estão batendo aqui no relógio, me dizendo que o nosso tempo está acabando, que é o climatério, a menopausa, que é a redução ou ausência do estrogênio. Eu tenho um aumento na produção de androgênios que são convertidos em estrona e estradiol de baixa circulação. Isso afeta todos os processos metabólicos de renovação celular, causa perda de densidade da derme, perda da capacidade de ancoragem das estruturas da pele, então vem a flacidez, vem a queda desses tecidos, vem a demora na recomposição celular, na reptilização, vem a desregulação do processo inflamatório, ou ele vem muito forte, ou ele vem fraco demais e não consegue promover o efeito que eu quero. Eu vou ter uma estimulação da hipófise, aumento na produção de hormônios folículo estimulantes, vou ter diminuição na produção e perda de ácido hialurônico. Então, não apenas eu vou produzir menos, como eu vou perder também o ácido hialurônico que eu já tinha ali nas minhas estruturas teciduais, vou ter uma perda dos fibroblastos, então vou ter uma perda na minha capacidade de produzir, de estimular a produção de colágeno e vou ter uma quebra da elastina. E aí, o que eu posso fazer com o paciente que está na menopausa, que está no climatério, que passou por ela? Uma das novidades da estética é o Indufence de 1 a 3%, que ele faz uma reestruturação da barreira imunológica. Ele tem uma ação probiótico-like, melhorando a resposta imune inata, ou seja, a resposta imune do nosso organismo. E ele também tem a capacidade de estimular peptídeos antimicrobianos ao mesmo tempo em que ele reduz citocinas inflamatórias, como, por exemplo, a interleucina 8. Ele vai fazer, gente, com isso, uma reestruturação da barreira física da pele, porque ele faz uma coisa muito importante. Lembra que eu falei da perda da capacidade de ancoragem das diferentes camadas da pele? Nós temos epiderme, derme, tecido subcutâneo aderido na face muscular e precisamos dessa adesão. Olha que tecnologia 3D, né? Eu fazendo aqui com as minhas mãos. Nós vamos precisar dessa capacidade de adesão para manter essa pele firme. Então, quando eu uso o Indufence, ele vai fazer uma reestruturação dessa barreira e ele vai melhorar a coesão entre essas camadas, né? Então, ele vai melhorar a aderência e restaurando as tight junctions, que são as estruturas que fazem justamente essa junção. Ele também vai favorecer a microbiota cutânea saudável. Todos nós temos bactérias na pele, bactérias no organismo, elas são importantes para a nossa defesa e para a regulação de muitos sistemas do nosso organismo.
vai melhorar a barreira imunológica, então ela vai melhorar, vai estimular a imunidade da minha pele. Ela vai reduzir a inflamação, vai trazer mais proteção e saúde para as peles sensibilizadas. As peles sensibilizadas, elas costumam responder de forma mais exagerada aos processos inflamatórios. Então, ela ajuda nessa dessensibilização. Uma pele com menopausa também é uma pele que fica sensibilizada, porque ela começa a sofrer um processo de ressecamento, vai perder ácido hialurônico, vai ficar uma pele desvitalizada, e o organismo entende isso como processo inflamatório e a pele fica sensível. Então, o Indufense, ele restabelece a saúde, vai diminuir a perda de água e vai suavizar o microrrelevo da pele. Ele vai ajudar, sabe aquelas peles que parece que estão cheias de ondulações? Ele ajuda a suavizar o microrrelevo. E aí, para a gente terminar, pessoal, o que eu queria dizer para vocês, né, para quem está nos acompanhando aqui nessa conferência estética online, junto com o Invest, maravilhosa, é o seguinte: associações inteligentes, que era o tema inicial proposto aqui da nossa palestra. Depois de falar de tudo o que eu coloquei aqui para vocês, é justamente isso que eu quero que vocês levem como resultado final do nosso conhecimento: associações inteligentes. Entender quem é o paciente, conhecer o paciente, entender os processos fisiológicos, de que forma esses processos fisiológicos podem estar alterados e como eu posso trabalhar tanto de fora para dentro, quanto de dentro para fora, para melhorar, restabelecer essa fisiologia e dar um resultado melhor ao nosso paciente. Isso é uma associação inteligente, é potencializar resultado, dar maior eficácia, acelerar o tratamento. Às vezes, você tem a perda do paciente, o paciente ele não consegue aderir ao tratamento, porque o tratamento demora demais. Maior durabilidade, né? Você vai ter uma maior durabilidade do resultado, dando maior satisfação ao seu paciente. Gente, não sejam aquele tipo de profissional que não quer dar um resultado duradouro, que é para o paciente poder voltar mais vezes no seu espaço, porque isso não é ético. E assim, o paciente, quando ele fica satisfeito com o tratamento, ele volta para fazer outros, né? Olha a chuva chegando aí, que maravilha. Ele volta para fazer outros. Então, seja um profissional ético. E você vai poder criar protocolos personalizados, porque cada pessoa é um indivíduo único, tem características únicas. O fototipo pode ser o mesmo, o tipo de pele pode ser o mesmo, mas aquele paciente, ele é uma pessoa única, ele tem características que nenhuma outra pessoa tem. Então, o resultado do paciente A pode ser desastroso no paciente B. Então, saber fazer associações inteligentes é saber tratar cada indivíduo como único e saber que para cada pessoa eu vou ter que ter um protocolo personalizado. Quem quiser fazer parte do nosso curso na íntegra, um curso de 2 dias, falando tudo sobre prescrição estética, é só entrar em contato aí com o pessoal do IVESP. Eu vou deixar aqui também os meus contatos, agradecer a todos vocês, foi um prazer enorme estar aqui. Está aqui meu Instagram, o meu e-mail e o nosso WhatsApp comercial. Eu demoro, mas eu prometo que eu respondo todo mundo. Beijo bem grande para vocês. Foi um prazer enorme participar. Quem quiser tirar dúvidas também pode ir lá no direct do nosso Instagram. Sucesso, muita paz, que toda essa situação passe logo, que todos vocês fiquem bem. Daqui a pouco, se Deus quiser, a gente se encontra todo mundo de volta com a estética avançada, todo mundo numa boa, todo mundo tranquilo, de volta ao mercado de trabalho e com muito mais conhecimento. Obrigada, gente.